Agora nós vamos à palavra do Senhor. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Amém. Hoje tem mais, teve um dia que tinha 2 só. Hoje Deus despertou os irmãos aí para ver a palavra. Vamos abrir lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ler do 1 ao 12, depois nós vamos pular do 21 ao 24 ali. 2 Crônicas, capítulo 20. A palavra do Senhor. Pode ser que a sua versão esteja um pouco diferente, a minha é ARC, Almeida Revista e Corrigida. Eu vou ler aqui para adiantar, queridos. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros amonitas vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e eis que já estão em Hazon Tamar, e que é Edgi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, apregou o jejum sobre todo o Judá, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor, e pôs-se Josafá de pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos de gentes, não da tua própria mão, na tua própria mão há poder, e não há quem possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não deste a semente a Abraão, o teu amigo, para sempre, e habitavam nela e edificavam nela o santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada e juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviavam, não o destruíram, e eis que nos dão pago, vindo a lançar-se fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Agora você pula lá para o verso 21. Verso 21, continuando, ele diz: e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que o louvassem a majestade santa. E saindo adiante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo que começavam com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir para destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, juntaram uns contra os outros a destruir-se. Entretanto chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, e jaziam em terra, e nenhum escapou. Somente até aqui. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graças, Senhor, pela tua palavra, que agora será ministrada. Peço que o Senhor dê-me graça, unção, misericórdia, Senhor, para poder pregar essa palavra, Senhor, da forma que o Senhor colocou no meu coração, que ela vá, Senhor, a cada coração aqui presente, Senhor, ou que está acompanhando pela live, Senhor, e ela produz o efeito para o qual ela foi enviada. Dou liberdade ao teu Espírito Santo para me usar essa noite, Senhor, e peço, Pai, que o Senhor me proteja, em nome de Jesus. Queridos, eu dei o título a essa mensagem: quando a oração vira estratégia de guerra, Vocês conhecem essa passagem bíblica, a luta do rei Josafá, tem guerras, queridos, que muitas vezes nos surpreendem. Elas vêm como tempestades sem nuvens, elas simplesmente aparecem na nossa vida. E o rei Josafá era um rei bom, era um rei que caminhava com Deus, e ele viveu isso. De repente um exército enorme se volta contra ele, se volta contra Judá, contra o país de Judá, e eles estão diante de uma enorme ameaça. E quantas vezes nós não passamos por isso? Quantas vezes nós não passamos por ameaças, por chacotas, por vários tipos de coisas que nós não entendemos, mas que surgem de repente, que se levantam contra nós. Mas eu quero revelar através dessa palavra aos irmãos que
O segredo dessa história não está no tamanho do inimigo que Josafá ia enfrentar, porque eram muitos, ele não tinha exército suficiente, mas está no lugar onde Josafá resolveu colocar o seu coração na presença de Deus, que é o que nós devemos fazer. Nós estamos num culto de oração, um culto de intercessão, e não há outro tema a falar senão sobre oração. É através da oração que nós nos achegamos a Deus, é através da oração que nós conseguimos o apoio de Deus, conseguimos nos comunicar com Deus. Josafá, ele não era um rei qualquer, ele era um rei bom, ele era um rei que colocou Israel em ordem. Ele era um homem que buscou alinhar Israel com as regras, com as leis de Deus. Israel havia sido deixada pelo rei Asa e estava em idolatria, estava adorando deuses estranhos, estava totalmente perdida. E quando este rei Josafá assumiu, ele colocou Israel em ordem. Então ele vinha de um tempo de reformas espirituais, restaurando juízes, colocando juízes bons sobre cada tribo ali, chamando o povo de volta para a santidade. E nós, assim como Josafá, nós tentamos fazer este mesmo conserto para Deus diante dessa humanidade. Mas justamente, queridos, em tempos de conserto, em tempos que muitas vezes nós tentamos nos acertar com Deus, é que vem as maiores lutas. Josafá estava tranquilo, ele estava reinando, e acertando as coisas com Deus. Quando ele colocou a casa em ordem, vieram as lutas sobre ele. E é assim que acontece na nossa vida. Nós saímos do mundo de pecado, nós entregamos nossa vida para Jesus, nós batizamos, nós procuramos nos santificar, nos afastar do mal, e nós falamos, agora está tudo bem, mas não, aí que o inimigo se levanta contra você, e nós vamos entender o porquê e o que fazer com isso. Pastor, mas por que esse povo se juntou contra o rei Josafá? Queridos, esse povo eram povos vizinhos à nação de Judá. E eles vêm de uma descendência que não dá tempo de explicar aqui, mas para os irmãos entenderem, os moabitas e os amonitas, eles são descendentes de Ló. Quem lembra de Ló, o sobrinho de Abraão? Então, eles são descendentes deles, são povos ímpios que descenderam dele. E acabaram ficando ali ao redor de Judá. E em determinado momento eles viram que Israel não, porque Israel era o reino do norte. O reino do sul, que era Judá, estava um reino próspero, se acertou com Deus. E quando você se acerta com Deus, não tem como a sua vida não dar certo. E começou a prosperar e começou a adorar o Senhor, e aquilo incomodou eles. Eles ficaram com inveja, eles se levantaram contra o rei Josafá, se juntaram e vieram para cima para destruir ali Judá, Então o rei Josafá, ele foi surpreendido por uma guerra que ele não esperava. Ele não tinha guerra contra ninguém, ele não tinha alianças que ele deixou de cumprir, mas por conta disso, por conta dele se posicionar a favor do Senhor, veio a opressão para cima dele. E muitas vezes é isso que acontece na nossa vida. E vem para nos desafiar, para nos fazer destruir, para nos fazer desanimar. Muitas vezes você fala, agora eu vou me acertar com o Senhor, agora eu vou cumprir os mandamentos do Senhor, e vem luta para que você fale assim, não vale a pena servir ao Senhor, não vale a pena, porque quanto mais eu tento me santificar, mais luta vem para cima de mim. E foi isso que aconteceu com o rei Josafá. Então, contei todo esse contexto aqui, porque essa história nos permite aprender algumas coisas interessantes aqui, queridos, Quando tudo parece perdido, quando vem o perigo no meio do deserto, quando vem notícia desesperadora, não desanime, porque Deus ele está no exato lugar onde Ele deveria estar, no controle da sua vida. Deus está no controle da sua vida, não importa o tamanho da batalha que vem, Deus está no controle da sua vida, Tem momentos que parece que vai vir um gigante e você está acabado, A marcha do inimigo está vindo de todo lado. Você escuta só notícia ruim, o seu peito aperta, você fica com medo, porque a gente sente medo mesmo, queridos. E foi assim com Josafá, um rei justo, ele só estava tentando fazer o que era certo, surpreendido por uma guerra que ele não podia vencer sozinho. E quando a ameaça chegou, ele fez o que nós muitas vezes não fazemos. A primeira coisa que ele fez, ele foi orar a Deus. Ele foi na casa do Senhor, pedir, interceder e clamar ao Senhor. A oração não foi a última saída dele. Ele não tentou lutar, perdeu a batalha, depois voltou e orou para o Senhor, e o Senhor deu a vitória. A oração foi a primeira saída dele.
Que a oração possa ser a nossa primeira saída sempre. Estou no momento de dificuldade, oração. Estou alegre, oração. Tem que orar o tempo todo. Orai sem cessar, diz a palavra do Senhor. E hoje o Espírito Santo nos chama de volta, queridos, a isso que é tão básico, a isso que todo cristão deve fazer. Quando Jesus está ensinando os discípulos a orar, Jesus fala assim: quando orardes, entra no teu quarto e fecha a porta. Jesus presume que todos oram, todos que são cristãos oram, todos cristãos têm que orar, queridos. E muitas vezes nós não oramos, nós deixamos para orar quando vem a luta, quando vem a opressão. E Deus, pela sua misericórdia, Ele ajuda. Mas se você orar antes, Deus pode estar te dando vários livramentos de guerra sobre a sua vida. Então, dá para extrair alguns ensinamentos através da lição da vida ali do rei Josafá, né? A primeira delas que eu anotei aqui: quando o ataque vem de pessoas que estão perto de nós, né? Esse povo, como eu acabei de falar, eram povos próximos dele. Não veio a Babilônia, não veio a Síria, não veio outros reinos maiores. Vieram os povos que estavam do lado dele, que nunca deram problema para eles, né? Não veio nações estrangeiras de longe. Eram os amonitas, moabitas e edomitas. Quando fala da região de Seir, é os edomitas, né? Que também é descendente de outro personagem muito conhecido na Bíblia, né? O irmão de Jacó. Então, queridos, nações vizinhas de Israel, e muitas vezes o ataque ele vem de pessoas que nós amamos, e é o ataque mais doído que tem. Você levar uma traição, levar uma facada nas costas, alguém que você gosta tanto falar mal de você, te atacar. Muitas vezes esses ataques vêm de onde nós menos imaginamos, e isso arrebenta com o nosso coração. Pessoas que já foram nossos amigos, que já andaram conosco, pessoas que lá atrás você estendeu a mão e você ajudou, e hoje a pessoa, ela te fere. Quantas vezes isso não acontece? E hoje Deus, Ele manda essa mensagem, queridos, porque Ele quer blindar o seu coração. Ele quer que isso não tire a sua paz, que você busque o refúgio no Senhor. E muitas vezes nós esquecemos disso, nós nos revoltamos contra a pessoa e não buscamos a quem nós temos que buscar, que é o Senhor. Porque aquilo que partiu dela não veio dela, mas vem do maligno. É o maligno usando aqueles que nós amamos para tentar nos derrubar. É uma palavra mal falada, sabe? É um comentário desnecessário e pronto, já te colocou para baixo. Mas não tenha raiva da pessoa. Ore a Deus e peça para Deus blindar o seu coração e te livrar disso. Não permita que o veneno de ninguém, o veneno do seu próximo corrompa a sua fé, que o veneno do outro faça com que você sofra. Tape os seus ouvidos para certas críticas, certas palavras. Peça a Deus para fortalecer a sua mente e o seu coração. Sabe, um exemplo bíblico aqui, José, ele foi traído pelos irmãos dele, mas ele não permitiu que aquilo destruísse a sua família, aquilo causasse ódio no seu coração contra os seus irmãos. Pelo contrário, ele chamou os seus irmãos, ele perdoou, ele abençoou aqueles que tentaram contra a sua vida. Então, sabe, peça para Deus para Ele brindar essa ferida no seu coração, mesmo que o ataque vier de alguém próximo. Outra coisa, a notícia da terra não é maior do que a notícia do céu. Veja a notícia que ele recebeu da terra, né? No versículo inicial aqui, ó. Vem contra ti uma grande multidão. Já pensou você estar lá sentado e alguém vê, olha, vem contra ti uma grande multidão, estão vindo te matar. Olha a notícia. E o mundo dá essa notícia direto para nós. Quando você liga a televisão, é isso que nós ouvimos, irmão Lalo. É isso, nós ouvimos desgraças, é assalto, é roubo, é o governo aumentando imposto, é só coisa ruim que a gente ouve. A terra, ela traz notícia ruim, mas a nossa notícia não vem da terra, porque nós não somos da terra. A nossa notícia vem do céu, porque nós pertencemos a Deus. E a notícia do céu, lá no versículo 17, que nós lemos, diz assim: nessa peleja você não terá que pelejar. Parai, estáis em pé, a salvação, estáis de pé, e veja a salvação do Senhor para convosco, ó Judá, ó Jerusalém, não temes nem se assuste, porque amanhã sairei ao encontro, porque Deus será convosco.
Essa é a notícia do céu para a sua vida hoje. Não temas notícias más. Você está triste, você está sobrecarregado, você está desanimado, você está cansado de ser forte o tempo todo, mas a notícia do céu é melhor do que a notícia da terra, sabe? Não creia no homem, creia nas promessas de Deus. Quando Josafá ele foi orar, ele orou pedindo a Deus que se cumprisse as promessas de Deus. Ele fala: Senhor, tu prometeste esta terra ao teu amigo Abraão. E ele clama ao Senhor, e se tem uma coisa que Deus preza, é para as suas alianças e as suas promessas. E quando você coloca isso diante do Senhor, a palavra de Deus se cumpre. E a palavra para ti essa noite é essa, do versículo 17: não, nessa peleja você não terá que pelejar, parais, estais em pé e veja a salvação para convosco. Deus vai te salvar, Deus vai te socorrer. Olha que notícia maravilhosa, queridos, que Deus nos manda essa noite, né? Que outra notícia pode ter influência na nossa vida quando nós temos a notícia do céu? Que tipo de notícia que nós vamos dar ouvido? A notícia da terra ou a notícia do céu? Qual notícia que você prefere ouvir, né? Lembra que uma má notícia, ela pode bater na sua porta, mas esteja com os ouvidos abertos e ouça a palavra do Senhor, porque o Senhor te manda uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de socorro essa noite, sabe? Não dê ouvidos a vozes de crise. Muita gente vai te colocar para baixo, muita gente vai falar: você não consegue, você não serve para isso, você não presta, você é um mau crente, você é isso, você é aquilo. Não dê ouvido, o Senhor que te dá a última palavra. O exemplo bíblico aqui, né? O profeta Elias, diante de Acabe e diante dos profetas de Baal, ele confiou naquilo que Deus falou com ele. Ele enfrentou aqueles profetas e ele pôde presenciar o poder de Deus naquele dia, diante de toda a nação de Israel, e o nome do Senhor foi engrandecido. Não acredite na notícia do mundo, acredite na notícia de Deus. O céu nunca erra, mas a terra te engana. Outra lição que nós podemos aprender, queridos, né? Até os inimigos se unem quando eles querem destruir o povo de Deus. Esses povos, se vocês repararem aqui nos capítulos anteriores, eles não eram amigos. Os moabitas não eram amigos dos edomitas nem dos amonitas, né? Eles eram povos inimigos, mas quando eles viram um povo se levantando para Deus, se consagrando para Deus, deixando para trás a idolatria, se consertando diante de Deus, aquilo causou uma revolta neles, porque todos eles eram povos ímpios. Então todos os ímpios se juntaram contra o povo de Deus, né? Quem é inimigo se junta quando o assunto é destruir o povo de Deus. E o que nós temos enfrentado, né, querido? Você vê aí a notícia, passa lá o político que aprontou, que fez isso, que fez aquilo. Tem gente que vai defender, tem gente que vai falar: não, mas esse político, ele fez isso por causa daquilo, e disso outro. Agora vai lá um pastor, vai ser massacrado. O pastor tropeçou e derrubou uma criança sem querer na rua lá. Pastor chutou a criança, né? Faz a notícia ser o pior tipo possível. Então, queridos, um grande número de povos, né, se juntaram contra a nação ali de Judá. Eles se juntaram para destruir o povo de Deus. E é isso que o mundo tenta contra nós. Ele tenta destruir o povo de Deus. Mas se isso acontecer na sua vida, e eu creio que já aconteceu ou está acontecendo, glorifique o nome do Senhor, dê glórias a Deus. Sabe por quê? Porque ninguém tenta derrubar aquilo que já está caído. Se o inimigo está tentando contra a sua vida hoje, se o inimigo está lutando ali, tentando tirar a sua fé, é porque você está incomodando as trevas, porque você está representando o nome do Senhor. É melhor ter uma foto de procurado sua lá no inferno, do que ter você ir para o inferno lá pessoalmente, não é verdade? Então deixa para lá, queridos. Eles vão vir contra nós, mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, né? A palavra de Deus nos fortalece. Ela diz que quando nós estamos fracos é que somos fortes, nós estamos na dependência de Deus, né? Tem vezes que você está orando, pastor, e você não ouve a resposta de Deus, simplesmente você não ouve, parece que nada acontece, parece que você clama e as coisas não vão para frente, e passa dia, passa semana, passa mês, e tudo a mesma coisa, aquilo vai te desanimando, te colocando para baixo.
Isso daí, queridos, é sinal de opressão. O inimigo está tentando te oprimir, tentando te fazer desistir. Mas quando você chegar no fundo do poço, você falar assim: Senhor, eu não aguento mais. E você colocar diante de Deus, queridos, Deus te carrega no colo nesse momento. Deus, Ele te dá força, Ele te restaura e você ressurge como um fênix. Ele te dá energia, Ele te resgata, sabe? Se você está para desistir, se você veio aqui falando assim: pastor, eu vim aqui para desistir hoje é o último culto que eu ia, daqui eu ia voltar para o mundo, eu não quero mais saber desse negócio de igreja, não desista, porque o Senhor está te prometendo que Ele vai te levantar, Ele vai te reerguer, Ele vai te restaurar, Ele vai te perdoar, Ele vai te limpar, sabe? Antes de um grupo fazer aliança contra você, né, aqui na terra, saiba que tem um céu inteiro em seu favor, para te proteger, para te livrar. Maior é o que está em nós, né? Então, em momentos de guerra, em momentos de crise, em momentos que está todo mundo contra você, porque você serve ao Senhor, sabe? Quando os inimigos se juntarem, não se importe, porque o Senhor é ao seu favor, né? Lembra Israel lá em 1 Samuel 17, cercada pelos filisteus, durante 40 dias, Golias desafiando os homens de Israel, os soldados de Israel, e Deus levanta um menino ali, através da vida de Davi, ele derruba aquele gigante ali, em nome do Senhor. Então, em nome do Senhor, Deus vai derrubar essa muralha, esse gigante que está na sua vida. Quando se unem contra você, o céu se arma ao seu favor, não tema, né? Eu falei aqui no culto passado, lembra lá do servo de Eliseu, quando ele chega e fala: tem um exército que veio matar a gente aqui, e o profeta fala assim: Senhor, abre a visão deste menino. Aí a hora que a visão dele abre, ele olha assim, ele vê que os exércitos celestiais são muito maior do que aquilo que está na terra. Pode ter alguma coisa te causando medo agora, mas o Senhor fala que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Outro ponto aqui, queridos, é Deus quem nos faz triunfar mesmo quando não há chance, sabe? Deus, Ele faz você vencer até mesmo quando a derrota é certa. Tem aquele versículo, acho que é Colossenses, que fala: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, cada um segundo o seu propósito. E de fato queridos, pode ser que pareça que você já perdeu, parece que está acabado, você está derrotado. Imagina só essa batalha que Josafá estava enfrentando aqui. Qual era a chance dele enfrentar aqueles três povos, 3 exércitos e vencer? Nenhuma, quase nenhuma, né? Praticamente zero. Qual era a chance que Davi sozinho tinha de enfrentar aquele gigante e vencer? Também quase que nenhuma. Mas quando você faz as coisas em nome do Senhor, quando o nome dele é envolvido naquilo que você vai fazer, aí você chamou quem é mais poderoso, você chamou quem está acima de todas as coisas. Só Deus pode fazer você vencer, só Deus pode fazer você levar do fracasso para o sucesso. É Ele que tem esse poder, todo o poder está nas mãos dEle, né? Então eu declaro o triunfo de Deus sobre a sua vida essa noite, eu declaro em nome de Jesus. Então entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele, que Ele fará o melhor para você, sabe? O nosso triunfo tem que estar no Senhor, o nosso triunfo não está na força do nosso braço, por mais forte que a gente seja, e damos graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Então entregue os seus caminhos ao Senhor, porque Ele transforma aquilo que é impossível em possível, Ele transforma aquilo que estava derrotado em uma vitória, Ele transforma aquilo que não era possível naquilo que nem você estava mais acreditando. O impossível hoje é a vitória de amanhã, o impossível é a especialidade de Deus. Outro ponto aqui, queridos, interessante, né? Você tem que se preparar para os ataques adorando ao Senhor. Veja que no versículo que nós lemos aqui, o rei chega assim, o profeta, né? Ele fala lá no meio do povo, aí ele fala assim: coloca, né, os adoradores, os levitas na frente dos exércitos. Eu imagino que o rei, quando falou assim, separa o exército, separa os levitas, ele imaginou assim: beleza, vou pôr o exército, enquanto ele estiver lutando, eu coloco os levitas aqui para ir tocando e adorando ao Senhor, e o Senhor vai dar a vitória, né? Ele imaginou que seria algo parecido com a intercessão de Moisés, Arão e Uri, que o povo batalhava e ele estava com as mãos erguidas, e quando as mãos estavam erguidas, o povo vencia. Ele imaginou que seria algo desse tipo, porque ele conhecia a história. Mas não, Deus, Ele age, cada necessidade Ele age de uma forma diferente. Então o profeta fala assim: você coloca os adoradores à frente dos guerreiros. Nós lemos aqui,
Aí ele deve ter pensado, né? Falou, vou obedecer aqui. Porque nós temos que passar pelos ataques sempre agradecendo e adorando a Deus, sabe? Porque no meio da luta, queridos, que Josafá enfrentou aqui, era algo impossível. Então Deus pediu coisas impossíveis para ele também, pediu coisas difíceis para provar a fé dele. E esse era um rei que foi escolhido por Deus, um rei que ele obedecia 100% a Deus. Ele era parecido, né, com aquilo que Deus queria. Por que Deus pede tanto adoração? Eu estava conversando com o pastor esse dia, né? Estava falando ali na sala do pastor sobre adoração. Por que um Deus tão poderoso como o nosso, um Deus que pode todas as coisas, Ele pede, me adore no Velho Testamento, Ele pede no Novo Testamento, todo o tempo Deus está pedindo adoração. Será que é tão difícil assim adorar a Deus? Será que Deus não merece adoração? Para Ele estar pedindo adoração para nós? Sabe por quê, queridos? Porque quando você adora alguma coisa, você se torna parecido com aquilo que você está adorando. E se você adora a Deus, você se torna parecido com Deus. Mas se você adora o dinheiro, você fica avarento. Mas se você adora este mundo, você se parece com esse mundo. Então Deus, Ele quer que nós adoremos em todo o tempo, seja na luta, seja na opressão. E quando vier a luta, né, se prepare para os ataques, mesmo assim adorando e agradecendo a Deus pelo momento ruim e pelo momento bom. Sabe, eu estava conversando com o Eduardo ali, e o Eduardo falou para mim, pastor, eu dou graças a Deus pela vida da minha mãe, porque ela venceu, e agora eu tenho que vencer também. Eu louvei a Deus quando ele falou isso, porque estar adorando a Deus com a própria vida não é fácil, queridos. Perder o ente querido, e mesmo assim continuar servindo a Deus. Então continue adorando a Deus em todo o tempo. Depois que você entrega os seus caminhos para Jesus, aí você começa a ganhar alma, né? Aquilo que eu falei no começo. Depois que você escolhe Deus em vez do pecado, em vez do mundo, aí vai vir os ataques sobre a sua vida. O inimigo vai vir para cima de você, porque ele não suporta que você adore a Deus, principalmente no meio da luta. E aí que nós temos que adorar e glorificar o nome de Deus. Então Josafá, ele estava agradando a Deus, irmãos. Josafá, ele era um rei justo, ele estava fazendo aquilo que Deus aprovava, e ele foi atacado simplesmente por estar fazendo aquilo que era correto. Quantas vezes nós não somos atacados por fazer aquilo que é correto, né? Aquilo que agrada o coração dele? Mas não desanime, porque os ataques do inferno não é sinal de derrota, mas é convite para você testemunhar a vitória que Deus vai te dar lá na frente, sabe? Pode vir a luta, pode ir lá para o meio da fornalha, pode ir para a cova dos leões, Deus vai te livrar no meio da prova, porque vai ficar mais bonito o testemunho para Ele, o nome dele vai ser engrandecido. Então sempre que você caminha em santidade, sempre que você fala, agora eu vou buscar a Deus, não espere moleza, vai vir luta. Mas eu não estou falando isso para te desanimar, eu estou falando isso para você resistir, não retroceda, avance com oração, com fé, intensifique a sua presença diante de Deus, né? Acho que foi o pastor que comentou aqui, que quanto mais próximo de Deus você está, mais Ele consegue te ouvir, né? Se eu estou aqui perto do pastor, pastor, me dá uma ajuda, ele vai levantar e vai me ajudar. Agora, se eu estou lá na casa do Manuel e ficar gritando de lá, ele não vai conseguir me ouvir, é muito longe, entendeu? Então, é a distância que você está de Deus que vai determinar quando que você vai receber o socorro de Deus. Se aproxime de Deus, mesmo que a luta esteja intensa, né? Paulo, por exemplo, ele enfrentou perseguições horríveis. Enquanto Paulo perseguia os cristãos, ele não tinha luta. Ele tinha um cargo bom, ele era tido como sábio e tudo mais, ele perseguia os cristãos, a vida dele era boa. Do momento que ele decidiu servir a Cristo, queridos, a vida dele foi só luta até o fim, até ele morrer decapitado em Roma, sabe? Não seja cristão esperando moleza neste mundo, não. Seja cristão esperando que um dia você vai reinar com Cristo. Um dia nós vamos reinar com Cristo, e vai ser muito melhor, sabe por quê? Porque vai ser eterno, não vai ser 90, 100 anos não, vai ser para sempre, nós vamos reinar com Cristo. Então sempre que você caminha, né, na santidade, não retroceda, intensifique sua busca a Deus. Quem caminha com Deus vai despertar a ira do mundo, mas vai alegrar o céu. Continue. Reconheça os seus limites, né? Esse foi um rei que ele reconheceu os limites dele. A primeira coisa que ele fez, ele falou, eu não consigo batalhar contra todo esse povo aí, contra todo esse exército. Então ele chegou diante de Deus e lhe apresentou diante de Deus. Teve um outro rei que passou por uma situação muito parecida.
ele recebeu um ataque, né, uma carta de afronta dos assírios, de Senaqueribe, e ele chega diante de Deus, igualzinho fez aqui o rei Josafá. Ele apresenta aquela carta de afronta, fala: Senhor, eles não estão me afrontando, eles estão te afrontando. E aí o Deus de Israel agiu a favor deles. Diz a palavra que o Senhor manda um anjo, que mata um exército de 185 mil soldados preparados da Síria. Rei Josafá, uma situação muito parecida. Deus pelejou em seu favor, eles não tiveram que fazer nada. Quando eles chegaram lá, aqueles povos que estavam para destruir a nação de Judá, eles se destruíram entre si, eles só foram lá recolher os despojos. Então, reconheça os seus limites. Quando você não aguentar mais, entregue nas mãos de Deus. Você não precisa ser forte o tempo inteiro. Quando nós reconhecemos nossos limites, Deus nos fortalece, Deus nos dá força, Deus rompe em nome de Jesus, porque Ele prometeu, Ele falou: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí você fica tentando ser o fortão da Galileia o tempo inteiro, você fica querendo batalhar sozinho, não pede ajuda para ninguém, não pede conselho, sai arrebentando tudo com o peito aí, lá na frente você vai cansar, irmão. Não tente enfrentar tudo sozinho não, pede oração, pede ajuda, sabe? Se humilha na presença do Senhor, porque a Bíblia ela não fala que os humilhados serão exaltados, ela fala o quê? Aquele que se humilha será exaltado. Então se humilha na presença do Senhor, fala: Senhor, eu sou fraco mesmo, eu não aguento, eu sou chorão, eu sou medroso, sabe, eu não tenho força, eu não sou corajoso, mas quem está dentro de mim é corajoso, que é o Espírito Santo de Deus. Então Deus ele vai te dar coragem, Ele vai te dar força para vencer, né? Você tem que saber que você não pode vencer tudo sozinho, mas que você depende de Deus, você depende do Todo-Poderoso. Foi isso que o rei Josafá fez, ele chegou e foi, em primeiro lugar, ele foi orar a Deus, falar: Deus, o que eu faço agora? Porque a esperança dele não estava em exército, não estava em carro, não estava em cavalo, não estava em espada, não estava em escudo, estava no Senhor que fez o céu e a terra. E essa tem que ser a nossa esperança, né? Veja, por exemplo, Moisés diante do Mar Vermelho, ele está lá, o soldado vindo de lá, e o mar na frente aqui, eles encurralados, e o povo falando: ó Moisés, é para isso que nós estamos aqui. Ele fala assim: não temas, e hoje vocês verão a salvação que o Senhor vai dar. Ele confiou até o último segundo em Deus, e de repente o mar se abre, eles atravessam em seco. Esse tipo de fé que Deus espera de nós. Deus não espera aquela fé rasa: eu só confio em Deus quando Deus me dá as coisas, e quando tudo parece perdido. Como é que está a sua fé? Será que você continua confiando no Senhor? Se é humano, queridos, é limitado, mas se é divino, é para sempre, é eterno, é poderoso. Então vamos confiar em Deus, né? Outra lição: para onde você vai quando as coisas ficam feias, quando as coisas ficam difíceis demais? Josafá foi para a casa de Deus, né? Josafá ele nem pensou em organizar exército, ele já foi direto para a casa de Deus. E você vai para onde? Quando falta dinheiro, quando você não consegue pagar o aluguel, quando chega aqueles Golias, aqueles boletos Golias desse tamanho assim, os boletos gigantes, o que você faz? Se apresenta diante do Senhor, ou você vai choramingar, ou você vai reclamar de Deus, falar que Deus não está te ajudando, que Deus ajuda o irmão, mas não ajuda você? Você tem que chegar diante de Deus e falar: Senhor, me ajuda, como esse rei fez, sabe? Antes dele fazer tudo, ele foi para a casa do Senhor, ele foi para a presença de Deus. Em dias difíceis, busque a presença do Senhor, meu irmão. Minha irmã, meu irmão, busque a presença do Senhor em dias difíceis. Muitas vezes pastor, isso daí é uma falácia, né? Porque Deus, Ele está em todo lugar, Ele sabe de todas as coisas. Você está certo, Ele sabe de todas as coisas, Ele está em todos os lugares. Mas Ele espera humildade no seu coração, Ele espera que você chegue diante dEle, se dobre o seu joelho e fala: Senhor, eu não consigo, me ajuda aqui, Senhor. Como fez esse rei aqui. Esse rei era um rei muito poderoso, mas ele sabia que ele não tinha exército para tudo isso. Então é Deus, queridos, é quando você está próximo de Deus que você recebe ajuda. Quando o céu parecer que está nublado, quando a alegria te abandonar, quando tudo parecer que te abandonou, Deus jamais vai te abandonar. Corra para a presença do Senhor antes de agir, né? Eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que eu admiro demais essa semana, muito sábia, pessoa muito sábia, e eu me admirei mais ainda com essa pessoa essa semana, porque ela foi sábia em pedir conselho.
E eu falei, nossa, como Deus é bom na vida dessa pessoa. E às vezes, queridos, você pedir conselho não é feio, sabe? Chegar, pastor, eu estou passando uma dificuldade aí, o que você me aconselha, sabe? Não tenha medo, chega, eu não gosto de falar com o pastor Rubens, fala com o diácono, fala com o irmão de confiança, fala com o Irineu, fala com alguém que você tem mais intimidade, mas pede conselho, sabe? Tem gente que está ali por um filme e não pede conselho, é orgulhoso, vai morrer no orgulho. Mas não, queridos, se humilha, se coloca diante do Senhor, pede conselho para pessoas sábias, para homens e mulheres piedosos, e Deus vai te ajudar. Um exemplo aqui sobre Daniel, né? Daniel, ele orava no seu quarto todos os dias, né? Todos os dias Daniel orava. Ele orava e um determinado momento ele foi jogado na cova dos leões. Só que aquela oração que ele fez lá, no quarto dele, na janela, na câmara dele, serviu para livrar ele o dia que ele foi para a cova dos leões. Pode ser que Deus não te livre de você passar por uma prova, mas pode ser que Deus te livre dentro da prova. No momento da prova Ele vai estar lá com você. Sabe, irmão? Ele vai te livrar no meio da prova. Então, quando tudo está desmoronando, quem está em Deus permanece. Então esteja em Deus, né? Para onde você vai quando as coisas ficam difíceis? Outro ponto aqui, queridos. Deus sabe da tua luta, mas Ele quer ver você clamando. É o que eu falei agora há pouco, Ele sabe de todas as coisas, Ele está em todos os lugares, mas Ele quer saber que você está na dependência dEle. Ele é o Deus Todo-Poderoso, mas Ele é só o seu Deus enquanto Ele está te dando as coisas, ou Ele é o seu Deus em todos os momentos, nos bons e nos ruins? Olha o que diz a palavra de Deus em Romanos 8, 26. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda em nossas fraquezas. Quem é fraco aqui? Tem uns que é forte, glória a Deus, né? Mas eu sou fraco. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Peça ajuda para o Espírito Santo de Deus, Ele vai te ajudar. Sabe aquele que você não está nem com vontade de orar, queridos? Tem dia que a gente está assim. O dia foi tão cheio, foi tão atribulado, que você senta e fala, Senhor, se eu orar agora, vou estar sendo falso contigo, porque eu não estou com vontade de orar não. Mas você mesmo assim, você fala, eu não vou orar, mas o Espírito vai interceder por mim com gemidos inexprimíveis. Você ajoelha e você fica quieto na presença do Senhor. O Espírito Santo de Deus vai te ajudar a orar. Porque nem mesmo a força para orar nós temos, até nisso nós dependemos de Deus, né? Veja, por exemplo, Ana, a mãe de Samuel. O mundo inteiro, tudo estava dando errado para ela, todos estavam falando que ela nunca podia ter filho. Mas ela não acreditou naquelas pessoas. Ela foi na casa do Senhor orar ao Senhor dos exércitos, e ela recebeu a resposta de Deus. Sabe, reclamar não muda nada, mas clamar a Deus pode mudar a sua vida. A penúltima aqui, queridos, né? Lembre-se das promessas do Senhor. Eu falei aqui, Josafá, ele já começa orando. Ele não começa orando falando do problema dele. Ele não entrou na casa do Senhor e falou, Senhor, está vindo um grande exército aí, Senhor, e aí o Senhor tem que livrar, porque o Senhor é mais... Não, ele chegou diante de Deus e falou, Senhor, as suas promessas são essas. Em nenhum momento ele fala assim, Senhor, me livra, porque eu não estou aguentando, eu estou com medo. Não, ele fala, Senhor, o Senhor prometeu essa terra para nós. E agora esse povo que está ao redor aqui, está querendo tomar aquilo que o Senhor prometeu. E se Deus te prometeu, queridos, Ele vai te dar. Se Deus prometeu que Ele vai te guardar, Ele vai te guardar. Se Ele te prometeu que não vai faltar nada na sua casa, não vai faltar nada na sua casa. Mas muitas vezes nós desagradamos a Deus porque nós somos incrédulos. O povo que ficou 40 anos no deserto foi incrédulo, não creu que Deus os daria a terra prometida. Mas aqueles que creram no Senhor, aqueles 2 espias que foram lá, viram a terra, falou, a terra é boa, vamos lá, vamos conquistar. Assim aconteceu na vida deles. Aqueles que não creram, todos morreram no deserto, inclusive Moisés. Então, não seja uma pessoa incrédula, né? Lembre-se das promessas do Senhor. A sua luta, queridos, é a luta de Deus. A sua luta é a luta de Deus, né? Toda luta que vem, Deus pede para você ficar de pé. No versículo que eu li aqui, 17, Deus fala, né? Eu vou pelejar por vocês, mas fique de pé e vocês verão a salvação do Senhor. O que Deus está falando aqui, pastor? Por que Josafá tinha que ficar de pé? Porque Deus, Ele nos reveste de toda a armadura de Cristo.
Ele nos reveste de fé, de coragem, de sabedoria. E não tem por que você se humilhar na presença do inimigo. Você tem que se humilhar na presença de Deus. Tem gente que vem o problema, fica acuado assim, com medo. Não, meu irmão, vai para cima que Deus é contigo, sabe? Deus, Ele está te prometendo, e se Ele te prometeu, Ele vai com você. Ele vai te ajudar a vencer. Quem fica de joelho diante de Deus, permanece em pé diante das guerras e das batalhas. Não se desgaste de frente ao seu problema, mas se desgaste diante de Deus. Se ajoelhe, ore, e Deus vai lutar por você. Olha só, queridos, veja só, três situações. Eu falei aqui do rei Ezequias. O exército da Síria veio contra ele, Deus mandou um anjo e derrotou o exército. Ele não precisou guerrear. O rei Josafá falou: coloca os levitas na frente da batalha, quando vocês chegam lá, eu já guerrei, já acabei com o exército para você. Gideão, com 300 homens, não precisou lutar de forma convencional contra o exército gigantesco. Deus também deu confusão no meio daquele deserto, daquele exército inimigo. Então, toda vez que você tiver um grande problema, um grande inimigo, né, e nós temos o inimigo das nossas almas te atormentando, vindo para cima de você, ore a Deus e Deus confunde o inimigo. É Deus que vai destruir o inimigo, sabe? Nem mesmo Miguel ousou enfrentar Satanás face a face. Ele falou: que o Senhor te repreenda. Quem somos nós para enfrentar Satanás? Nós não podemos, mas o nosso Deus pode. Então, toda vez que vier opressão na sua vida, não deixa te desanimar não, vai para cima que Deus vai te ajudar, né? Quem se ajoelha diante de Deus, permanece de pé diante do mundo. E aqui, por fim, queridos, o lugar de morte se transformou no lugar de bênção. O lugar que era para ser a morte do povo de Judá, o lugar da batalha se transformou no lugar de bênção. O povo de Deus deveria estar morto, se fosse pelo seu próprio braço, mas eles estavam vivos. E se você continuar a leitura aqui de onde nós paramos, você vai ver que eles chegaram no campo de batalha, onde estavam esses 3 povos que afrontavam o povo de Judá. E lá chegando, todos estavam mortos. Eles só tiveram um trabalho: chegar lá e recolher despojos. O que é despojos, pastor? Eram os escudos, as armaduras, as moedas de ouro, tudo que eles tinham de riqueza, os mantimentos, porque quando eles iam para a guerra eles levavam muitas coisas. Então, em vez deles serem amaldiçoados com aquela batalha, eles foram abençoados. Então, Deus é especialista, queridos, em transformar o seu momento de choro num momento de alegria. Se hoje você está sofrendo, se hoje você está chorando, amanhã Deus pode te levantar em alegria. Sabe, olha o que diz em Salmo 30, versículo 11 e 12, diz assim: mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que meu coração cante louvores a ti, não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Então, essa é a vontade de Deus. Não tema no dia da batalha, sabe? O caminho da oração, ele transforma a nossa batalha em vitória. Toda vez que você tiver um problema, ore, busque, peça ajuda, interceda, e Deus vem em seu socorro. Isso parece tão básico, mas de tempos em tempos nós temos que lembrar que nós temos uma arma poderosa chamada oração. E aproveitando esse gancho, eu gostaria de chamar os intercessores à frente aqui, porque hoje é um culto de intercessão, e eles vão estar orando por você. Se você ouviu e prestou atenção nessa pregação, meu irmão, se você prestou 5 minutos de atenção nessa pregação, você vai entender que no momento da batalha, você precisa orar e você precisa de ajuda. E se você está passando por alguma batalha e você precisa de ajuda, eu vou pedir para a diaconisa organizar aqui o corredor central aqui. Você pode vir aqui, você pode pedir uma ajuda aqui para os intercessores, sabe? Chega neles aqui, né? Nós vamos estar orando aqui do púlpito também. Chega neles e fala: irmão, eu estou passando por essa luta, me ajuda em oração, intercede por mim, clama ao Senhor em meu favor. Queridos, com essa palavra que foi liberada hoje aqui, com a oração que você vai receber, Deus vai te ajudar, Ele está te prometendo essa noite, hein? Então venha, nós vamos aqui louvar, nós vamos orar, e Deus vai colocar diante de você, em nome de Jesus. Eu vou orar aqui, pastor, enquanto os intercessores vão orando individual por cada um de vocês. Oremos.